Uma salva de palmas para Beatriz Duarte Minho. Meu Deus. Muito bem. Ela que decidiu fazer essa mecha no cabelo. Eu não gostei. Eu gostei sim, eu gostei. Mas ela vai contar uma história para vocês que um dia ela disse assim: pai, eu preciso um dia contar essa história. Eu preciso contar essa história. E essa história tem a ver com a palavra de hoje. Certo? Ela vai contar a história do Joãozinho. Me traz aqui o microfone e o púlpito, por favor, Rafael Clovan. Ela vai contar a história do Joãozinho. Todo mundo já ouviu a história de um Joãozinho aí, sim ou não? Sempre tem uma história de um Joãozinho. Mas ela vai contar uma história do Joãozinho que tem a ver com a nossa palavra de hoje. Tem microfone? O outro está sem pilha? Então dá aqui, esse microfone. Muito bem, filha. Nós vamos começar totalmente diferente hoje. Hoje é totalmente improvisado. Vamos lá. A Bia, vem cá, Bia. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Oi? Ah, tá bom. Você vai contar a história do Joãozinho para nós, por favor? Então, por favor. O que aconteceu com o Joãozinho? Ó, o Joãozinho estava indo para a escola e aí ele encontrou uma carta. Uma carta? Pegou. Uma carta? Calma, o pessoal tem que entender. Ele pegou uma carta? Sim. Muito bem, pode continuar. E aí ele pegou a carta, estava escrito alguma coisa, mas ele não sabia ler. E aí ele foi para a escola e pediu para a professora ler. E aí a professora pegou a carta, leu, e aí mandou para ele ir para a diretoria. Então, calma aí. A professora leu a carta e mandou ele direto para a diretoria, sem saber o que estava escrito na carta. Ele não sabia o que estava escrito. Tá bom, continua. Tu tá parecendo... Eu estou parecendo quem? O vovô. Ah, tá bom. Que situação. Acontece. Tá. E aí ele foi para a diretoria, e aí o diretor falou pro Joãozinho: o que tu tá fazendo aqui, Joãozinho? Joãozinho falou: tava indo para a escola, encontrei uma carta, pedi para a professora ler, e ela me mandou para vir para a diretoria. Meu Deus. E aí? Vai. E aí o diretor pegou a carta, leu e disse: tu tá expulso da escola. E agora? E agora, né? Ele saiu, foi para casa. E aí a mãe viu o Joãozinho entrando e disse: o que tu tá fazendo aqui, Joãozinho? Porque chegou mais cedo. E aí o Joãozinho disse: estava indo para a escola e aí encontrei uma carta. E aí pedi para a professora ler e ela me disse para ir para a diretoria. E aí o diretor Tá. me expulsou da escola. E aí a mãe pegou a carta, leu e disse: tu tá de castigo até teu pai chegar. Meu Deus, é uma odisseia isso aí, né? Vida azarada do Joãozinho. E aí o pai chegou e disse: o que foi? Eu tava indo pra escola. Não, não faz isso com a gente. Não, vai mais rápido. Tu tá parecendo teu vô agora. Vai. Tava indo pra escola, encontrei uma carta, pedi pra professora ler, e aí o diretor me expulsou, e aí a mamãe me deixou de castigo. E aí o pai pegou do Joãozinho, pegou a carta, leu e disse: tu tá expulso de casa. Meu Deus do céu, tô até cansado já. E aí foi...
Tava quase dormindo no banquinho do parquinho. E aí, chegou um policial. Meu Deus. E chegou lá e disse: o que tu tá fazendo aqui, Joãozinho? Meu Deus, não vai de novo toda a história. Tá bom. Tá. Vocês já conhecem, né? Falou tudo aquilo. E aí o policial pegou a carta, leu e disse: tu tá preso em nome da lei por 10 anos. Ficou na prisão, aprendeu a ler, subiu em uma torre, quando terminou, né, a prisão lá. E aí subiu em uma torre e disse, pegou a carta e disse: finalmente vou saber o que está escrito. E sabe o que aconteceu? A carta voou. E nunca mais souberam o que estava escrito. Fim. Ótima história. Pode sentar, Beatriz. Você imagina que na minha casa essa história durou 30 minutos, tá? Aí você vai dizer: poxa vida, que coisa mais estranha. Mas quando a minha filha contou essa história para mim, de forma imediata, o Espírito Santo fala com a gente quando a criança fala com a gente, muitas vezes. O Espírito Santo falou com o meu coração, muitas vezes. Muitos são assim. Nunca de fato descobriram qual é a minha vontade. E quando foram para descobrir, perderam a oportunidade. Sabe, essa carta tinha algo escrito, que eu e você nunca ficamos sabendo o que estava escrito, de tão grave que era. Você sabe hoje qual é a vontade de Deus para a tua vida? Ou talvez a vontade de Deus da tua vida está passando de mão em mão, e no momento em que você parece que vai viver, ou vai saber qual é a vontade, o vento da vida leva e tu nunca soube de fato o que era para viver. É simples, chega até a ser banal, mas é verdadeiro. Abre comigo aí, Romanos 12. Romanos 12, no capítulo 1, versículo 1, desculpe. Capítulo 12, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer, obrigado, Benhur, uma passagem bíblica muito conhecida, que diz assim, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já leu essa passagem em algum momento? Levanta a mão quem já leu em algum momento essa passagem. A grande maioria, você conhece essa passagem de Romanos capítulo 12. Mas eu quero dar um contexto aqui para você nessa noite, sendo bem didático antes de nós aprofundarmos um pouco mais. Eu gosto de chamar que o livro de Romanos é a carta para a capital do mundo. Semana passada nós estudamos rapidamente o livro de Levítico. Quem estava aqui sábado passado, levanta a mão aí. Muito bem. Agora nós vamos adentrar no livro de Romanos, bem rápido. Nada muito aprofundado, mas eu quero dizer para você, o livro de Romanos era a carta para a capital do mundo, porque na época Roma era a capital do mundo. Pensa que Roma era o lugar onde todas as etnias, civilizações, culturas se encontravam. O governo da terra, o maior império que existia na época era em Roma. E o apóstolo Paulo, esse cabra macho, esse cara convicto, ele escreve para uma igreja que está em Roma, a igreja que ele mesmo ajudou a plantar.
E quando ele escreve essa carta para essa igreja de Roma, tá? É por isso que o nome do livro é Romanos, ou seja, a carta para os romanos. É como se hoje se escrevesse para, vamos parafrasear, os nova-iorquinos, ou os londrinos, ou os parisienses, ou os porto-alegrenses também. Ah, você pensou que Porto Alegre. Seja como for, essa carta tinha que ir muito bem escrita, porque era para um grupo, era para um povo que tinha muita instrução. Talvez eles não tinham tanta instrução quanto os gregos, mas eles tinham bastante instrução. Eles estavam, na verdade, num lugar efervescente. Eles estavam num lugar de cultura, de arte, de pensamento, de guerra, de tudo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele começa dizendo algo. A minha Bíblia aqui, minha versão diz: rogo-vos. O que diz na tua aí? Fala aí. Hã? Portanto, o quê? Pelas misericórdias. Hã? Portanto, irmãos, rogo-vos. Tá bom. O que o teu diz aí, Kátia? E peço, suplico-lhes. Ou seja, pensa naquele cara Paulo, que era um cara muito, como eu falei, um cabra macho. Ele era um cara muito convicto. Ele não tinha medo de ir para a prisão. Ele não tinha medo de ser açoitado. Ele não tinha medo de nada. Mas nada. Agora ele chega para esse grupo de romanos, para essa igreja em Roma, e ele quase faz assim: eu suplico a vocês, eu peço para vocês, pelas misericórdias de Deus. Não é parece talvez a tua mãe, ou alguém assim, algum parente teu, que diz assim: meu filho, pela misericórdia do Senhor, arruma a tua cama, escova o teu dente, antes de comer alguma coisa. É quase isso, é uma súplica, é um pedido, assim, um pedido mais do que um pedido normal, é um pedido com súplicas, é algo tão forte. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aí eu quero apresentar para você 3 pontos, rapidamente, e te fazer pensar sobre isso. Ele rogava o quê? Ele estava suplicando pelo quê? Ele estava querendo, ele estava pedindo que esses homens fizessem o quê? A primeira coisa que diz ali é que apresenteis os vossos corpos, ou algumas palavras dizem os vossos membros. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pensa uma criança lendo essa palavra. Eu lembro quando pequeno, quando eu li esse versículo, eu pensei: Paulo está pedindo para o cara se jogar em cima de uma fogueira e pegar fogo, é isso? A mente da criança é muito criativa e muito literal em tudo que ela ouve. Outras versões diz: ofereça o vosso corpo por sacrifício vivo. Aí você pensa alguém, né, pegando fogo vivo, né? Mas quando o apóstolo Paulo está falando isso, essa palavra apresentar ou ofertar o vosso corpo, esse corpo não tem a ver simplesmente com esse corpo, mas com tudo que esse corpo faz, pensa, age, com tudo que ele é. Ou seja, a primeira coisa que ele está dizendo, que ele está rogando para aqueles romanos, e que está dizendo para nós também aqui nessa noite, o Senhor, é: tudo que você é, tudo que você faz, os teus prazeres, as tuas vontades, eu rogo que tu oferte isso como um sacrifício. Está claro isso? Por isso que eu falei, era uma noite de oferta ao Senhor. Então, aquela vontade que tu tem, aquele desejo, aquele prazer, aquele, sei lá, quem sabe um sábado de noite eu vou ficar em casa. Ou quem sabe eu tenho tanta vontade de namorar aquela mina.
Ou eu tenho tanto desejo de, sei lá, mudar daqui. Eu tenho tanta coisa eu quero fazer tanta coisa, quero comprar aquele carro. Tanta coisa que a gente coloca na lista que a gente quer apresentar para Deus porque a gente quer. Isso tem a ver com o teu desejo, com a tua emoção, com a tua vontade. Isso tem a ver com o teu corpo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você está aqui comigo? Diga amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu te peço que tudo isso que tu age, que tu faz, que tu quer, oferta a Deus como um sacrifício que é vivo. Por quê? Porque Ele está vivo mesmo dentro de ti. É diferente de tu comer um churrasco. O boi já chega morto para ti. Mas as nossas vontades, os nossos desejos, eles estão vivos dentro de nós. Ele está vivo dentro de ti aí. Talvez até você, ingenuamente, pense que, ou talvez nem saiba disso, mas que você vem se relacionar com Deus porque você quer, talvez, o seu desejo atendido. E Deus não tem problema com isso, sabia? Ele só tem problema se tu só vem para Ele por causa disso. Ele não tem problema de atender os nossos desejos, sabia? Deus não tem esse problema. Agora Ele tem problema de pensar que tu só vem para que os teus desejos sejam atendidos. O Salmo vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, Deus conhece os desejos da tua alma, do teu coração. Ele conhece. Mas antes, agrada-te do Senhor. Chega perto, te aproxima, te enamora dEle, te apaixona por Ele. Eu te peço, apresenta esse corpo, apresenta esse desejo, apresenta essa vontade, apresenta esse querer, oferta tudo isso como um sacrifício vivo. Por quê? Porque é o nosso culto racional. Ou seja, tu racionalmente pode fazer isso. Eu não senti hoje de fazer isso. Não é um sentimento, é uma decisão. Tu pode decidir hoje aqui, e eu oro por isso em nome de Jesus, que tu decida: eu vou colocar diante do Senhor esse sentimento. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, eu não digo talvez, porque não há sombra de dúvida, perdão por ter dito talvez. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem um sentimento que precisa ser entregue na presença de Deus. Um sentimento que não adianta tu querer sentir para entregar esse sentimento. Sabe o que é isso? Não, tu tem que decidir: Senhor, esse sentimento que eu estou tendo na minha alma, eu oferto para Ti. É o meu culto aqui nessa noite. Você entende isso? O culto não é uma coisa que nós performática aqui. Tem os louvores, vem uma oferta, vem a palavra. O culto é algo que você presta a Deus. Você traz para Deus. Você oferta a Deus. E é isso que Ele está dizendo para nós. Oferta o teu corpo, o teu desejo, a tua vontade, o que você é a Deus. Está claro isso, amém? Então o primeiro é isso. O segundo, e esses 3 pontos culminam depois. Versículo 2: e não vos conformeis com este século. Outras versões, talvez na tua Bíblia diz: e não se amoldem aos padrões deste mundo. Ou não se entreguem aos prazeres desta era. Hoje está difícil, meu irmão, porque existe um medo, talvez até em você tenha esse medo, o medo de ser cancelado. Já ouviu isso aí? Você já ouviu isso? Você já ouviu? As pessoas estão até com dificuldade de expressar sua opinião, porque elas têm medo que todo mundo deixe elas de seguir nas redes sociais. Ou você vai ser o estranho, você vai ser o tipo, aquele lá não ando com ele. Nós jovens estamos com medo de ser cancelados. Agora eu vou te lembrar só uma coisa.
Jesus chegou um momento, está lá em Mateus, no capítulo 16, que depois de ele dizer que sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele vai continuar, e o Pedro vai dizer para ele: Senhor, não vá morrer, não, você não precisa se sacrificar tanto, Senhor, não faça isso, por favor, se poupe. E o que Jesus vai dizer para Pedro? Arreda de Satanás. Aí ele olha para trás, eu já preguei isso aqui uma vez, olha para trás e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tu quer saber qual era o modo de cancelamento na época de Jesus? Era a cruz. Só que eu quero que você entenda como é que ele falou para os discípulos. Os discípulos sabiam que em toda a Páscoa ia ter uma crucificação. E quando Jesus está dizendo assim, nega a ti mesmo e toma a cruz, os discípulos já sabiam o que acontecia com alguém que tomava a cruz. Sabe o que acontecia com alguém que tomava a cruz? Eles viam todo ano isso acontecer. E o que a pessoa que tomava a cruz ouvia? Desgraçado, bandido, maldito. E cuspiam, e xingavam essa pessoa. Então Jesus, me desculpa aí se é um problema para você, Jesus convidou os discípulos para serem cancelados. Vem ser cancelado junto comigo. Está com medo de ser cancelado? Esse ministério jovem aqui não é aqueles de passar manteiga, assim, sabe? É para a gente falar a verdade, tá? Está com medo de ser cancelado por causa de Jesus? Então tu não tomou tua cruz. Porque ele já fez esse convite há 2000 anos atrás. Para aqueles discípulos que viam as pessoas passarem com a cruz. E eles receberam esse convite. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas com medo disso, elas estão se amoldando ao mundo. Elas estão se conformando com o que o mundo está dizendo. Ele está se conformando com o que a faculdade, os teus colegas na faculdade estão fazendo. Tu está se conformando com a proposta do teu colega. Vamos lá. Vamos dar tomar uma birita. Qual é o problema? Vamos. E eu lembro de uma propaganda de um tipo de... Infelizmente, vou citar aqui, mas era uma propaganda de uma bebida alcoólica que uma pessoa ficava numa indecisão muito grande e tinha um jargão no meio dessa propaganda, era: experimenta, experimenta, experimenta. Você se lembrou, né? Alguns, né? Alguns só, né? Nem todos. Antigo. E na base da pressão, o cara tinha que beber. E muitas vezes, na base da pressão, nós nos conformamos, ficamos no molde que o mundo nos dá. Tá difícil até de achar, desculpa aí, tá difícil até de achar um filme para ver em família, cara. Sim ou não? Eu tentei um dia desses, junto com a minha esposa e com a Bia, ver um filme em família. Consegui só ver um. Por quê? Porque o resto eu não sabia que se ela podia ver ou não, a minha filha. Mas não é bem assim, Felipe. E tá ruim, e se tu aceita entrar porcaria dentro da tua casa, tu tá te conformando com esse século. Mas só tem uma cena de sexo. Eu aprendi uma coisa: a violência num filme ela até é encenada, mas a sensualidade ela não é, ela é real ali, ela está acontecendo. E você está bebendo disso, e você está se conformando. É só uma ceninha. Você deixa entrar adultério, infidelidade, pensamentos promíscuos, coisas que não convêm a você. Não é nada. Isso, vai te conformando. Até um dia que a gente fica insensível. A gente deixa entrar qualquer coisa. Mas eu sou jovem. E aí? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra agora do teu Deus, cara. Lembra agora do teu Deus. Lembra dos preceitos do Senhor.
Então a primeira coisa é oferecermos o corpo, a nossa vida, os nossos prazeres a Deus. A segunda é não querer se amoldar aos padrões desse mundo. Não é porque todo mundo que está fazendo que eu tenho que fazer, viu, cara? Certo? Vamos dar real? Não é porque todo mundo tem que estar fazendo que eu vou fazer. Não é porque todo mundo está indo para a balada. Não é porque meus colegas estão me convidando que eu vou ir. Não é todo mundo dizendo, experimenta. Não é que eu vou experimentar. Eu vou experimentar outra coisa. Eu vou experimentar outra coisa. Que eles não vão. Mas eu oro para que experimentem. E a terceira coisa. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, eu te peço, apresenta o teu corpo, tua vida, como sacrifício vivo. É o teu culto racional. A segunda coisa, não te conforma com o que o mundo está dizendo. Não te conforma com o padrão que ele está te dando. E diante disso, te transforma pela renovação da mente. Eu quero dizer uma coisa, tudo que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 12, o responsável por fazer, o responsável direto não é Deus, sabia? O responsável sou eu e você, porque é uma ordem, te oferta, te apresenta, não te conforma e te transforma. Ah, eu vou esperar o vento bater para eu mudar. Não. Toma uma posição. Para a gente ofertar nossa vida a Deus, eu falei que essa noite é uma noite de oferta, nós temos que tomar uma posição. Não vai ser um sentimento que vai acontecer em nós. Nós temos que tomar uma postura. Eu decido experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é sentimento para ti, é posição, é convicção, é postura dentro do teu coração. E por isso que o que Paulo pede não são somente pedidos, mas são ordens. Te oferta, te apresenta, não te molda e transforma a tua mente. Agora, claro, para transformar a mente, não é lendo a Bíblia uma vez no mês. Não é tipo assim, 2 horas de culto na semana e outras 100 e poucas horas de eu nem saber quem é Deus, eu nem saber. Eu venho porque tem uma galera legal. Cara, que bom. Mas nós não queremos que tu fique só na galera legal. Nós queremos que você conheça alguém que está acima de tudo isso. E ele vai te apresentar algo que é a vontade dele. Ou seja, para transformar a mente, e aqui eu podia falar muita coisa sobre essa transformação, que no original muitos sabem aqui, é metanoia, é uma mudança de mente, é uma mudança interior, é algo mesmo como uma postura. Eu decido não ficar mais exposto a algumas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você, na minha adolescência, eu passei por muitas coisas, e muitas propostas. E eu lembro um momento na minha adolescência, onde um colega meu da escola, no ensino médio, ele me ofereceu um tipo de leitura para eu ler. Eu vou dizer uma coisa para ti, eu nem vou citar qual era, porque talvez tu já tenha se disposto e talvez você vai se ofender. Não se sinta ofendido em momento algum aqui. Mas, quando eu peguei aquele livro, era um livro de histórias, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim, esse livro não é para ti. Senhor, mas o pessoal está lendo. Eles são uma coisa, tu é outra. Esse livro não é para tu ler. Porque eu sou mais frágil? Não. Porque tu é separado dos outros. A tua vida é uma vida separada para Deus. Você sabe qual é? Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Faz parte da didática. Você sabe qual é o antônimo de santo? O antônimo de santo não é profano, não é pecaminoso, não é nem impuro. O antônimo de santo é comum. Sabia disso?
Por isso que Deus é santo, 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 porque Ele não é comum. Ele não é comum. Ele é totalmente sobrenatural. Ele é santo, santo, santo. E Ele diz assim: sede santos como eu sou santo. Ele está dizendo para ti assim, ó: tenha uma vida incomum, separada. Essa é a tua vida, uma vida incomum. Não é uma vida que todo mundo vai dizer experimenta e que tu vai experimentar. Eu estou aqui nessa noite para te trazer convicção no coração que tu não precisa experimentar o que os teus colegas ou que os teus amigos experimentam. O que tu vai experimentar é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso basta para tu ter uma vida plena, completa e feliz. É isso que basta para a tua vida. Conhecer a vontade de Deus. E não só conhecer, experimenta. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós podemos experimentar a vontade de Deus. Experimentar, degustar, viver, nós podemos. Eu vou dar um exemplo aqui que para mim é muito claro e já serve como orientação aí para os noivos e os namorados. Eu pensei que eu podia namorar sem a bênção dos meus pais. Não importa a bênção dos meus pais, eu estou afim. Eu tenho um sentimento. Inclusive, eu queria namorar com esta mulher que está aqui na minha frente. Amava e ainda a amo. A propósito, obrigado pelas orações, ela está aqui. Depois de 40 dias eu consigo, né? E eu queria namorar com a minha namorada. Só que eu estava quebrando um princípio de honra. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem os dias sobre a terra. E eu não estava honrando. No dia em que eu recebi a bênção e a honra que vinha dos meus pais, eu comecei a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no meu relacionamento. Eu não tinha bênção. Eu estava quebrando um princípio. Eu não conseguia experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Está claro isso? Você pode experimentar. Agora, deixa eu finalizar só uma coisa aqui. Conforme a história do Joãozinho, eu já me encaminho para o final aqui. Conforme a história do Joãozinho, tem um problema. Porque esse papel na mão do Joãozinho é a vontade de Deus. E muitas vezes parece que a vontade de Deus para a nossa vida fica passando de mão em mão. Sabe como? Eu vou falar com o pastor, eu vou pedir uma oração para eu saber o que eu tenho que fazer. E aí parece que a vontade de Deus para a tua vida está comigo. Ou está com o teu irmão, ou está com algum pastor, ou está com alguém na hora de orar por ti. E aí parece que a vontade de Deus fica de mão em mão, passando, e tu nunca sabe. Eu venho falar com esse, me dá uma benção. Eu venho falar com aquele, me abençoa. Eu venho falar com esse, me abençoa, por favor, eu preciso saber o que fazer. E você está sempre correndo atrás e nunca sabe qual é. Eu quero te apresentar quem é que te ensina a vontade de Deus. Quem te ensina a vontade de Deus não sou eu. Quem te ensina a vontade de Deus não é o pastor Hudson ou qualquer outro pastor aqui. Não vai ser uma oração que vai te ensinar a plena, boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu não estou deixando de te incentivar a receber uma oração. Mas eu quero te falar outra coisa. Romanos 12 está aqui, lido. Só que quando a gente lê sobre a vontade de Deus, tem um segredo. A gente tem que voltar 4 capítulos antes. Abre aí Romanos 8 e a gente vai encerrando aqui. Romanos capítulo 8, no versículo 26. O apóstolo Paulo, antes de falar sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele já tinha apresentado antes para esses romanos quem é que conhece a vontade de Deus e quem é que pode nos ensinar na sua vontade. Romanos 8, 26 vai dizer assim, acompanha aí na tua Bíblia ou aí no teu celular. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou dizendo isso para ti, e essa passagem também é conhecida em Romanos. O livro de Romanos é o livro talvez mais teológico da Bíblia, entre os seus 66 livros. O mais teológico de todos é Romanos. O mais profundo talvez para ser estudado é Romanos. E o apóstolo Paulo não tinha deixado o quebra-cabeça incompleto, porque no capítulo 8 ele vai nos apresentar o Espírito Santo, que diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque quando a gente está ofertando a nossa vida a Deus, a gente está ali, mas eu vou ter que colocar isso na presença de Deus. O Espírito Santo chega bem pertinho. Eu te ajudo. Eu te ajudo nessa fraqueza. Quando tu está ali sendo acachapado, humilhado, cancelado, coloque o adjetivo que você quiser para o que acontece com você na tua vida comum aí fora. E você está ali, eu já experimentei isso, meu irmão, não estou falando de algo que eu não experimentei. E tu vai ali, tu chega, tu sai do meio de toda aquela galera e Senhor, quanta coisa, quanta confusão no meio desse, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir junto. O Espírito Santo chega aí, eu estou contigo aqui. Ou na hora que a tua mente está exposta a coisas que não deviam estar, o Espírito Santo diz, ei, tu não tem que estar exposto a isso. Fecha os teus olhos para isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim, também o Espírito Santo nos sunante lambanomai em nossas fraquezas. Exatamente, eu falei em línguas agora. Línguas estranhas, olha aí que forte. Sunante lambanomai é o verbo que está aqui no original, que significa uma cooperação mútua. Ou seja, o Espírito está junto contigo, como uma sinergia. Na tua fraqueza, Ele te ajuda. Mas Ele não te ajuda assim, vou deixar ele sozinho. Ou Ele não ajuda assim, vou fazer tudo por Ele. Não, é você e Ele. Sabe por que você e Ele? Porque Ele conhece a vontade que é boa, perfeita e agradável para ti. E Ele já conhece o coração de Deus sobre a tua vida. E no momento da tua fraqueza, onde tu está ofertando a tua vida a Deus, não se amoldando a esse mundo e transformando a tua mente, o Espírito Santo de Deus está ali contigo, cooperando com a força que vem dEle, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou aqui também para te dizer que tu não está sozinho nessa trajetória de vida cristã. Tu não está sozinho. Tu tem os teus irmãos, mas tu não tem os teus irmãos 24 horas. Sabe quem é que tu tem todo o tempo, a qualquer momento? Basta você convidar o Espírito Santo de Deus. E uma vida, e uma pregação que não fale, um lugar que não fale sobre o Espírito Santo como teu cooperador, consolador e aquele que te ensina todas as coisas, está longe, está esquecendo de Deus. Porque muitas vezes o Deus esquecido entre nós é o Espírito Santo. Falamos de Deus, falamos de Jesus, mas cadê o Espírito? E eu estou dizendo para ti isso, porque eu rogo, meu irmão, que tu apresente a tua vida, o teu corpo, o teu prazer, a tua vontade, como um sacrifício a Deus. Eu rogo para que tu não te conforme com esse mundo, não entre no molde que ele está te dando, no molde que eles estão te propondo, não. E também eu te rogo que tu não fique com essa cabeça parada no tempo, essa coisa rançosa, aquela pessoa que chega e diz assim, eu tenho um testemunho.
Qual o testemunho? Há 30 anos atrás. Meu irmão, Deus quer te dar milagres todos os dias. O milagre da voz dele falando contigo todos os dias através do Espírito Santo. Te renova, te transforma, não para. A vida cristã é uma caminhada contínua, é uma aventura de conhecer a Deus, de conhecer os seus segredos. E quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Mas não bastasse, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Você pode pensar, mas eu vejo os irmãos subindo ali e orando pelos pedidos de oração, e eles oram tão bonito, né? Eles dizem, aí o Benhur sobe: ó Deus Pai Altíssimo, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Aí vem aquela, né? Mas a Bíblia está dizendo que nem o Benhur, nem eu, nem o Rafael, nem a Maria Clara, nem o Vitor, nem ninguém aqui dentro sabe orar como convém. Sabe por quê? Porque quem sabe a vontade de Deus não somos nós, é o Espírito. E é Ele que diante de Deus, quando tu está orando aqui, tu está orando, Senhor, me abençoa, Senhor, me livra, Senhor. No meio do caminho, o Espírito Santo está assim, ó. Gemidos inexprimíveis. Ou, mais ainda, ele está assim, ó. Que não dá para se exprimir, não dá para expressar o que ele está falando. Mas Deus está olhando. Eu sei do que o meu filho precisa. E o meu Espírito coopera para que ele conheça a minha vontade. Eu estou dizendo para você tudo isso porque você não é o Joãozinho. Você vai poder ler a carta. Você vai poder saber. Ele não te trouxe para esconder as coisas de ti. Deus não é alguém que não quer revelar as coisas. Quem quer deixar as coisas escondidas é Satanás. Ele que diz, experimenta, come desse fruto, não vai te acontecer nada, é tudo mentira. Ele que te diz, não, tu pode ir lá, não tem problema. Não, teus amigos estão querendo ter o bem. Teus amigos estão querendo ter o bem, teus colegas, bacana. Vai lá experimentar. Mas está tudo escondido do que vai acontecer. Deus não esconde nada de ninguém. Ele é a luz que brilha nas trevas. Ou seja, nele não há escuridão, como a palavra diz. Ele é a luz. E aí, sabendo que Ele que sonda os corações, o Espírito, e Ele intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus. Quando entendemos que temos que apresentar o nosso corpo, que temos que não nos amoldar a esse mundo, que quando entendemos que temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, e sabemos que é o Espírito que coopera com nós em nossas fraquezas, nos ajuda a enfrentar tudo isso. Aí sim, Romanos capítulo 8 vai fazer sentido, no versículo 28. Porque aí nós dizemos muitas vezes, todas as coisas cooperam para o bem. Mas como é que tu vai saber se coopera para o teu bem se tu não consegue nem ler a cartinha? Tu nem sabe qual é o bem para ti. Como é que o Joãozinho sabia o que era bem para ele se ele não sabia nem o que estava escrito? Ele só sabia que estava dando mal, se dando mal o tempo inteiro. Como é que tu vai saber o que é bem se tu não conhece, na verdade, a vontade de Deus para ti? E eu não estou dizendo que vai ter uma varinha de condão, e aí vai dar um plim em cima da tua cabeça e tu vai saber tudo. Até porque se Deus fizer isso, tu vai enlouquecer. Tu vai enlouquecer. Como assim vai enlouquecer? Se tu vê a vontade de Deus para ti, hoje, agora, completa, plena,
revelada, tu cai morto, não de susto, tu cai morto maravilhado. Meu Deus, é tudo isso que tu tens para mim? É muito melhor do que eu imaginava. Porque Ele é o quê? Poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Tu pensou? Passou no teu coração? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou, entrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diante daqueles que entraram nesse processo, todas as coisas cooperam. E a palavra cooperam aqui é a mesma sinergia que está falando antes, da ajuda do Espírito sobre nós. Ou seja, cara, vai andar de um jeito que você não conhece. Por que minha vida parece estagnada? Por que minha vida parece parada? Eu não vou te dar uma resposta simples aqui nessa noite. Mas eu tenho uma certeza. Busca conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós podemos até ficar parados muitas vezes. Mas aí nós sabemos que quem nos parou foi Deus. Atualmente, né, tu tem que estar sempre produzindo. Tu tem que estar sempre... Não, tem que sempre estar sendo produtivo. Eu tenho que estar vencendo. Eu tenho que estar ganhando. Eu tenho que estar isso. Eu tenho que estar aquilo. Eu tenho... Eu tenho que produzir. Mas tem um versículo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem tempo para tudo. Jovem, aqui nessa noite, a tua vida, ela é uma oferta a Deus. E eu tenho falado isso constantemente. Nós não viemos aqui para um entretenimento. Nós viemos para uma mudança de rota. E é isso que significa a palavra conversão. Eu me converti. Já pensou nisso? Os motoristas sabem muito bem. O que é uma conversão? Uma conversão é eu continuar andando no caminho que eu estava andando antes? Não. Uma conversão é eu mudar a rota. A tua vida vem como oferta a Deus para uma mudança de rota da tua trajetória, do teu futuro, do teu destino. E aqueles que conhecem essa vontade sabem, todas as coisas cooperam. Até a dificuldade coopera. Até o sofrimento coopera, sabia? Sabe por que temos uma geração? Gente, vamos lá, abre aqui só. Estou agora já abrindo um parênteses aqui bem grande, mas eu quero falar para você. Eu não fico muito conformado em ver farmácia crescer adoidado. Tem uma farmácia aí, que eu não vou fazer merchan dela, mas a cada esquina tem uma. E tu sabe. Na pandemia, então, meu Deus, está aberta a todo momento. Aí você, mas por que, Felipe? Porque estamos num tempo de, além de enfrentar uma situação sanitária, também num tempo onde as pessoas querem evitar a dor e o sofrimento. E à base de remédios, tentam afastar o que não se pode afastar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nessa noite, aqueles que conhecem a vontade de Deus, sabem que até o sofrimento coopera para o bem. Eu não estou dizendo para você ser masoquista, tá certo? Tá entendendo? Mas Eclesiastes 3 vai nos dizer: há tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de guerra, tempo de paz. Jovem, aqui nessa noite,
saiba, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, até aquelas coisas que não parecem cooperar. Mas sabe por quê? Porque tem alguém intercedendo pela tua vida agora, enquanto está nesse culto aqui. E foi Ele que te trouxe aqui. E foi Ele que te tirou de casa e te fez dizer, vai hoje lá no culto. Não foi as nossas mensagens em WhatsApp que te fizeram convencer a vir aqui. Não foi os nossos stories no Instagram. Não foi os nossos posts. Eu achei legal ir lá porque achei que era bacana o layout gráfico deles. Não é isso que traz você aqui. Cara, é o Espírito Santo de Deus. Ele já trouxe aqui a tua vida aqui nessa noite. E é Ele que já está intercedendo por ti, para que tu experimente essa boa e perfeita e agradável vontade, porque Ele conhece qual é a vontade de Deus para a tua vida. Então Ele quer, a primeira pessoa que quer que experimente, é o Espírito Santo que quer que tu experimente isso. E lá do céu, e aqui na terra, Deus está dizendo para ti, experimenta a minha vontade. E o Espírito experimenta a vontade dele para ti. E o Filho experimenta a vontade do Pai para ti. O que é a vontade? Descubra você. Vá atrás. Oferta a tua vida. Não te conforma com esse mundo. Transforma a tua mente. Sai desse lugar de conformidade. Eu tenho certeza que em nosso meio aqui, me acompanha aqui, em nosso meio aqui, tem jovens passando por tentações horríveis, que você talvez não consegue nem mensurar. Ansiedade, estresse, depressão. Não porque eu sei, viu, meu irmão? Eu não sei o que acontece com cada um de vocês aqui. Não sei. Eu não sei. Mas eu sei que o Espírito Santo te vê cada um desses dias. Ele vê tu chorar, tu sofrer. Ele vê a tua vida. Todo o tempo. E eu repito muito um versículo aqui, porque eu vejo que hoje a nossa geração, o campo de batalha é na mente. É aqui dentro. Nessa pandemia ficou pior ainda, né? Não ficou, Lu? Ficou pior. Ficou aqui dentro. A batalha não acontece mais fora de nós, acontece dentro de nós. Ansiedade, estresse, acontece aqui dentro. Parece que a gente sempre tem que entregar algo, sempre está tendo que correr atrás de alguma coisa que a gente não sabe. A gente vê as pessoas andando para um lugar que a gente não sabe onde elas vão chegar, e nós também muitas vezes parece que não sabemos. E essa batalha está aqui na mente. E eu cito um versículo aqui que para mim é algo que me cura, que me faz parar, que me faz pensar que essa batalha na minha mente, na tua mente, ela tem fim. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos dentro de ti, na tua mente, nem tu, eu já falei isso aqui, eu vou repetir, nem tu pensa tão bem de ti quanto Deus. Nem tu tem planos tão bons a respeito da tua vida quanto Deus tem. E tem um Espírito Santo que é Deus
cooperando e orando, intercedendo pela tua vida, para que os pensamentos dele, que são de paz, aconteçam na tua vida. E eu não estou aqui para te prometer carro, casa, prosperidade. Não, eu estou te falando sobre experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é o carro do ano. A vontade de Deus não é a casa top de 3 andares com 3 suítes. A vontade de Deus não é isso, meu irmão. A vontade de Deus é você conhecê-lo a cada dia e saber quais são os pensamentos que ele tem a respeito de ti. A tal ponto que essa ansiedade, em nome de Jesus, todo espírito de ansiedade, em nome de Jesus, em nosso meio, não tem lugar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Eles têm pensamentos de paz sobre nós. Eles quem? O Pai, o Filho e o Espírito têm pensamentos de paz para mim e para ti. Eu já estou em casa aqui, agora eu já não estou mais formal aqui. Os pensamentos do Senhor, eu oro pela tua vida, jovem. Eu oro pela tua vida para que quando você comece a andar com o Senhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle, você comece a ver que não há desespero. Você não precisa tomar aquele remédio para parar a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, que a vez de comer, do que vestir. Olhai os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia a própria dificuldade que tu vai enfrentar. Sabe por que a gente tem ansiedade, estresse? Porque a gente já está pensando no dia de amanhã. Jesus disse: o dia de amanhã trará as suas preocupações. Não olha para amanhã. Olha para mim hoje, agora, na tua vida, dentro de ti. Eu oro em nome de Jesus. Aqui já desceu um espírito de intercessão aqui no nosso meio. Eu oro em nome de Jesus. Toda ansiedade, em nome de Jesus em nosso meio. Nós oramos aqui nessa noite, sendo, Senhor, quebrado pelo poder do teu nome. Não há motivos para pensar ou ter medo do amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. E nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos indo para um lugar de derrota. Nós não estamos indo para um lugar de medo. Nós não estamos indo para o fracasso. Nós estamos indo para a eternidade com Cristo. E nós sabemos que o nosso fim não é o mesmo fim do nosso inimigo. Ele já tem determinado o dia da derrota dele. Eu e você já temos determinado uma eternidade com Cristo. Mas eu quero que se resolva minha vida hoje. Então começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ti. Comece a experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. Como, Felipe? Oferta a tua vida. Não te amolda esse mundo. Renova a tua mente. Não fica parado. Não fica parado. Eu já perdi aqui o tempo, já não quero nem saber de tempo. Não fica parado. Vou dar mais tempo para o pessoal fazer o pastel. O pastel ficar melhor. Quando nós entendermos, Lu, quando nós entendermos que tem um espírito, que não é qualquer espírito, é o Espírito Santo de Deus, que nesse exato momento está orando. Ele está orando. É Ele que está orando. Não sou eu. Eu estou pregando agora, Keila. Mas Ele está orando por mim agora. E Ele está orando agora de um jeito que eu não posso orar. Quando eu entendo essa graça,
Eu oro por essa geração, para que nós venhamos a sermos batizados no Espírito Santo, de uma tal forma que nós nos levantamos, não como aqueles que são os mendigos espirituais, mas aqueles que têm pão para repartir para a geração, porque param de vir para a igreja para receber. Você não vem para cá para receber, você vem para cá para ofertar a tua vida, porque o teu culto está acontecendo durante a semana, tu já está experimentando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todo dia, e quando tu chega aqui, tu já sabe o que fazer, tu vem para ofertar, e alguém entra aqui dentro, e já sabe, tu olha para ele e diz: eu tenho pão para dar para ti, eu sei quem é a água da vida, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, eu sei quem tenho crido. E estou enfrentando agora esse problema. Quantos de vocês já não chegaram depois de um culto, chegaram em casa e a notícia que você recebeu acabou com você? Sim ou não? Eu já. Ou quantos vieram para um culto como esse com a pior notícia dentro de você? Isso faz parte. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Eu vou encerrar, mas estou com isso dentro do meu coração. Uma conversa aberta aqui com vocês. Nós aqui como Ministério Jovem dessa igreja, nós precisamos traduzir e comunicar para a nossa geração este Deus que tem uma vontade. Os santos que são adorados, eles não têm vontade. Talvez você adore até um personagem, você idolatra alguém. O fulano, o cantor, o jogador de futebol, ele nem sabe quem tu é, ele não tem nenhuma vontade para a tua vida. A vontade é só para ele, só para a vida dele. Muitos se decepcionam quando conhecem alguém que admiram, sim ou não? Nossa, ele nem me viu, ele nem me abraçou, ele nem tirou uma foto comigo. Eles não têm vontade para você. Mas tem alguém que tem vontade. Tem alguém que tem vontade para a tua trajetória. Tem alguém que ora por ti. Ninguém está orando por mim. Eu não estou recebendo nenhuma oração. Tem alguém orando por ti agora. E não é qualquer alguém.